Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que me fez trocar de um MacBook Pro para um Mac Mini M4. Hey Techers, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te contar dessa revolução que foi o Mac Mini para a Apple. Já fazem 3 meses que eu estou testando o Mac Mini no meu setup e eu posso falar sem dúvidas que foi um dos melhores investimentos que eu fiz esse ano. Mas Isaac, o que te fez trocar um notebook por um desktop? Antes de te falar isso, eu quero te contextualizar que o Mac Mini foi um dos primeiros notebooks da Apple que eu peguei na época. Foi 2018, eu tinha um MacBook de 2014 que era o chip i5 ainda da Apple. A Apple antigamente trabalhava com os processadores da Intel, que é i7, i5, i3, mas ela sentiu que eles estavam mais atrapalhando do que ajudando ela nas vendas. Então, eles decidiram optar por criarem os próprios chips deles, que foi a geração do M1, M2, M3 e agora a gente está no M4. Só que eles refizeram o design do Mac Mini, deixando ele ainda menor, parecido um pouco com o tamanho de um iPhone. Eu tenho essa imagem aí para comparar. Olha só a diferença dele comparado com o iPhone. É simplesmente muito pequeno. Eu consigo realmente levar ele para outros lugares. E aí entra a nossa primeira opção. Por que eu troquei? Primeiro que eu não sou um cara que fica viajando, já fui esse cara que ficava viajando direto toda hora, eu precisava levar meu notebook para os lugares e eu percebi quando o meu computador estava passando mais tempo fechado para utilizar ele no meu setup, que é onde eu consigo organizar. Eu tenho um tempo, eu tenho um ambiente perfeito, eu consigo me organizar e me concentrar em trabalho 100% quando eu estou no meu escritório. Quando eu estou fora, eu consigo produzir assim 30% do que eu realmente poderia produzir. Então esse meu notebook vivia fechado, eu utilizava ele como desktop. Isso foi uma das primeiras coisas que eu resolvi fazer. Só que com esse novo design, que ele é muito menor, se eu tiver uma emergência, eu consigo levar ele tranquilamente na minha mochila e consigo utilizar ele numa televisão, por exemplo, caso eu precise. Levo o meu teclado e mouse e utilizo na televisão. Em caso de emergência, super daria para fazer isso, inclusive eu já fiz em viagens. É sério, quando eu abri a caixinha dele, eu realmente fiquei impressionado com o tamanho que ele é. Sem falar que o acabamento em alumínio dele é muito bonito. Eu vi muitas pessoas também fazendo a possibilidade de deixar ele parecido com uma lixeirinha. Eles colocam em projeto 3D e geram como se fosse aquele Mac antigo da lixeirinha. Você consegue colocar ele de tão pequeno que é. Outra coisa que acertaram muito nele é deixar as portas USB-C e também 2 na frente com conector de áudio. A Apple não abandonou o conector de áudio, muita gente acha que sim. E atrás ainda eu tenho mais 3 portas USB-C caso eu necessite conectar algo. Então assim, não existe nenhum MacBook que tenha tanta porta USB-C quanto esse Mac Mini. Sem falar que ele consegue nativamente ali colocar o cabo de internet. Eu simplesmente não sei aonde que está o meu hub. Eu abandonei o meu hub porque eu precisava dele direto no meu MacBook. Agora eu não preciso mais. Eu tenho todas as portas ali, HDMI, internet e mais portas USB-C por conta disso. Um lado negativo desse design é que agora sim o botão dele está aí embaixo, mas eu tenho algo a ressaltar sobre isso. O botão dele realmente vai te incomodar porque você tem que levantar ele para clicar. Ele acaba não puxando quase nada em modo standby de energia, então é praticamente você vai ter que clicar isso raramente, quando você realmente trocar ele de lugar que você vai ter que apertar lá. Sabendo disso, hoje em dia eu não sinto falta nenhuma do botão ser em cima. E tem muita gente também que só faz virar ele, que aí você consegue deixar ele meio que com o botão para cima e não vai interferir em nada, até melhorar na real a ventilação dele. Agora em relação ao processamento, eu sei que vocês estão muito curiosos se eles têm muita diferença. Para vocês terem noção, eu vim do MacBook M1 Pro, que eu já achava ele muito legal. Ele tinha 16 GB de RAM, 512 de SSD. Só que comparado a esse que eu tenho agora, que é o M4 Pro, 24 GB de RAM, é simplesmente sensacional a diferença. Eu consigo notar extremamente. Eu abri mão de uma portabilidade por ter mais poder de processamento. E eu não me arrependo nada disso, porque você tem mais poder de processamento, você economiza tempo e tempo é dinheiro. Vários efeitos e várias coisas que eu deixei de aprender, como a edição de vídeo mais avançada, usar, por exemplo, VFX nos vídeos, por conta que eu não queria exigir muito do computador e ficar refém daquilo. Quando eu queria fazer algum tracking, alguma coisa assim que exigia o Fusion, que é o DaVinci Resolve Edit hoje em dia, eu ficava travando muito, e hoje em dia eu consigo fazer isso em Full HD
rodando liso em 4K na minha timeline. Isso aqui é sensacional. Só para título de comparação, eu vou colocar aqui o gráfico que a própria Apple disponibiliza em relação à comparação do M1 Pro para o M4 Pro. A gente tem muita diferença de poder de processamento. Isaac, mas esse é a sua versão do M4 Pro. E o M4, será que ele serve? Se você é um editor iniciante ou o seu nível de trabalho exige planilha, mexer no Google Chrome ou simplesmente você fazer edições básicas como vlog e esse tipo de coisa, eu recomendo você ir no M4 normal. Agora, se você quer dar um passo a mais, você usa muitas coisas que requer renderização, aí você precisa ir para o M4 Pro. Para a maioria, eu acredito que 90% das pessoas, o M4 normal já vai te servir. Eu só não indico você pegar o modelo de 256, que é de 256 GB. Cara, pela minha experiência, vale a pena a partir de 512. 256 GB, se você precisar fazer algum backup de alguma coisa, é realmente pouca memória. Outra coisa que facilita também, o fato de ser o M4 Pro, ele tem 24 GB de RAM, que isso interfere no seu dia a dia. Se você for a pessoa que tem 1 milhão de abas abertas, deixa o Google Chrome aberto, o WhatsApp, deixa um jogo, alguma coisa assim rodando, um vídeo no YouTube, isso vai te atrapalhar sim. A memória RAM, ela é extremamente importante se você quer trabalhar com multitarefa, se você abre muitas abas ao mesmo tempo e precisa colocar 2, 3 monitores ali. O Google Chrome, por exemplo, se você deixar, ele exige quase 8 GB de RAM, se você deixar muita aba aberta. Conforme você vai abrindo o aplicativo, ele vai puxando um pouco de memória RAM e isso vai sobrecarregando ele. Se você não tem bala para isso, eu já achava 16 GB o ideal, só que 24 realmente eu senti que meu computador é imparável, consigo abrir 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ele vai funcionar tranquilo. Um ponto negativo da Apple em comparação ao primeiro Mac Mini é que antigamente a gente conseguia fazer upgrades, só que a Apple acabou tirando isso daqui. O fato de eu ter escolhido o MacBook M4 Pro, ele também tem uma vantagem de ser portas Thunderbolt. Ela tem mais velocidade, ela vai conseguir colocar até 120 GB por segundo, dependendo do seu SSD que você conectar ali. A taxa de transferência é absurda, você sente isso na prática. Caso você queira conectar um segundo monitor ou um terceiro monitor, ela já tem suporte para isso. Você consegue trabalhar com 3 monitores ligados através da porta USB-C. E se você é filmmaker ou fotógrafo, infelizmente, nesse modelo aqui eles não trouxeram a entrada famosa de cartão de memória que já existe dentro dos MacBooks. Infelizmente, não veio dessa vez, você vai precisar de um hub caso você trabalhe com isso. Eu trabalho com cartões C-Fast, que eles precisam de um adaptador específico, então eu acabo utilizando a porta USB-C da mesma forma, não me interferiu em nada. Eu acredito que a maioria das pessoas está migrando para um outro tipo de cartão mais veloz que depende desses adaptadores específicos. Uma coisa que eu gostei também dele é que o alto-falante dele vai quebrar muito galho. Se você não tem monitores de áudio assim como eu, e precisa às vezes utilizar só o fone quando não tá com fone e você quer que outras pessoas escutem, o alto-falante dele particularmente eu gostei bastante. Ele não é o melhor alto-falante do mundo, mas ele consegue resolver, você não vai se sentir grave, essas coisas mais específicas. Só que se você só quer escutar uma música ou só quer mostrar para alguém um vídeo que tá do seu lado, ele super cumpre a sua missão. E eu confesso que eu achei até que alto o volume dele. E assim como os novos MacBooks, ele tem atualização para as novas inteligências artificial da Apple, a questão de resumo, a questão do ChatGPT incluso, é tudo igual ao MacBook normal, não tem nenhuma limitação de hardware em relação a isso. Tá, para não deixar esse vídeo muito longo, eu quero te falar para quem eu acho que é esse Mac Mini. Se você é uma pessoa assim como eu, gosta muito de trabalhar em casa, que você tem o seu espaço de trabalho e você não necessita ficar toda hora indo para um trabalho ou indo para um coffee para trabalhar, vai nisso daqui. Se você precisa de poder de processamento, um custo-benefício, o Mac Mini M4 tá a partir de $500, é muito barato. E o mais caro, que foi o que eu comprei, ele custa $1.400, que é um preço de um MacBook ali de entrada. Então, é como se você estivesse abrindo mão da portabilidade para ter mais poder de processamento. Aí sim vale muito a pena. Você não vai achar MacBooks Pro nesse preço aí de $500, é quase que impossível, nem MacBook Air, a não ser que seja usado e a geração M1. Então, se você quer ter, por exemplo, o primeiro computador e quer ter experiência da Apple, de repente você usa um Avel ou um Dell e quer migrar para a Apple, esse aqui é para ser o seu primeiro notebook da Apple, é simplesmente perfeito. Notebook não, no caso, setup, um desktop. E por último, para filmmakers
e pessoas que dependem de coisas 3D ou fotógrafos. Eu só tenho uma ressalva para isso, tá? Fotógrafos que fazem muita pós-produção e levam o trabalho para casa, esse aqui é perfeito. Agora, se você é um cara que edita em Semi-Day Edit, entrega as coisas tudo no evento, no seu trabalho, e aí eu indico você ir para um MacBook M2 Pro ou M1 Pro ali, que vai te suprir ali. Você só não vai ter tanto poder de processamento, ou então investe no mais caro e pega um M4 Pro com as mesmas configurações, só que na portabilidade de um notebook. Por último, é para você que mexe com 3D e é editor de vídeo, que entra na sua caverna e faz a mágica acontecer. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional. Eu nunca tive um computador tão potente que eu bato o olho e fale, cara, isso aqui é uma máquina, uma Ferrari, não vai me dar dor de cabeça, dificilmente vai travar, realmente, se você estiver lidando com arquivos muito pesados ou alguns estilos de efeitos que realmente travavam. Por exemplo, eu lembro que todas as vezes que eu tentava editar no meu notebook, eu colocava algum efeito específico, tipo Halation, já começava a ter uma demora significativa ali no render do meu vídeo. E esse foi o primeiro Mac Mini que eu peguei, coloquei para renderizar um vídeo, e normalmente os meus vídeos, ou o tempo de renderização, ou é do tamanho do vídeo, ou é menor do que o tempo do vídeo. Isso é simplesmente sensacional. Então, se você gostou desse review, deixe seu like. Se você gosta de tecnologia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou fazer um próximo vídeo utilizando ele com o Vision Pro, que é uma das coisas que dá para fazer também com ele, falando os pontos positivos e negativos. Se você quer ver esse vídeo aqui também, comenta aqui no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo qual notebook você tem hoje, que eu quero entender para que público que eu tô falando aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!